Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Hoje eu trouxe 10 indicações de livros pra vocês pra lerem um dia. Isabela, mas esse não é o título realmente do vídeo? Sim, gente, mas a gente sabe que lá no fundo isso é um clickbait. Isabela, até você? A Isabela também tem conta pra pagar. Por que eu falo que é entre aspas? Porque cada pessoa tem um ritmo de leitura, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem todo um rolê que envolve a forma com que ela lê os livros dela, que consequentemente afeta o ritmo de leitura e o tempo de leitura. Onde eu quero chegar? Na verdade, o título do vídeo poderia ser 10 livros incríveis com cerca de 300 páginas ou menos. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu sou Bels Lopes com 2 L's, por mais que meu nome só tenha um L só. Longa história, que nem é tão longa assim, mas tem a ver com Crepúsculo. Eu literalmente escolhi os livros seguindo. Primeiro, Vozes da Minha Cabeça. Segundo, cerca de 300 páginas, mas dando preferência pros de menos de 300 páginas. Terceiro, eu ter gostado. Muito importante isso, né? Eu até sei que tem gente que recomenda livro sem ter lido, mas eu, pessoalmente, sou a favor da recomendação de coisas que eu li e gostei. E qual que é a ordem que eu vou usar pra mostrar pra vocês? Gente, a ordem que eu tirei da estante. Eu vou ser honesta. Eu podia colocar numa ordem de favoritos aqui? Podia. Mas aí criar estresse essa hora, sabe? Tô gravando de manhã. Criar estresse essa hora do dia, já basta com o sei lá o que tá passando ali fora, entendeu? É um helicóptero? É um avião? É um aviãozinho? O super-homem? Tá atrapalhando. Obrigada. Já basta as maritacas, Jacob, e as motos. Dito isso, com toda essa explicação de que, claro, que tem vários fatores que influenciam pra saber se um livro vai ser lido ou não em um dia. E outra coisa, realmente importa se ele foi lido em um dia? Vários fatores aí que a gente podia ficar aqui horas discutindo, mas eu tô aqui só pra indicar livros mais curtos que são muito bons pra você, tá? Basicamente, esse é um resumo. Um Feitiço de Amor, que é da Kate Robb. Gente, primeiro, esse livro é incrível. Segundo, ele passou a ser ainda mais incrível depois que eu entrevistei a autora e percebi o quão maravilhosa ela é, o quão simpática, o quão incrível, o quão... sabe? É sobre isso. Mas eu amei. Caso contrário, ele nem estaria nessa indicação. Nesse livro, a gente tem uma personagem principal que acabou de levar um fora do namorado dela. E aí ela fez o que basicamente todo mundo faz. Ela bebeu e fez um feitiço. Mas calma, vou explicar melhor. A tia dela tem uma loja de livros e meio coisas esotéricas também. E lá elas encontram um feitiço que poderia meio que reverter a situação que a personagem principal tá vivendo. O feitiço iria apagar tudo que ela viveu com o ex dela, assim ela não precisaria estar com esse sentimento de perder alguma coisa, de tô sofrendo e tudo mais. Só que esquecer o ex traz coisas que ela não tinha reparado, porque foi por conta dela ter conhecido o ex que muitas coisas aconteceram na vida dela. Tipo um efeito borboleta, sabe? Só que aqui com bebida alcoólica, feitiços e romance clichê. Mas, o que acontece? Não só ela não conhece o ex, como também ela não conhece o melhor amigo dela. E aí ela vai parar nesse multiverso em que ela tem uma vida completamente diferente. E o melhor, gente, são as personagens secundárias. Claro, o melhor é o casal principal, toda bregueira, mas um dos melhores, uma das melhores partes do livro são as personagens secundárias, a irmã dela e a tia dela, que em qualquer dimensão são maravilhosas. Personagens secundárias muito bem escritas, que é uma coisa que eu valorizo muito. Eu gosto de livros que, além de, claro, uma trama principal muito boa e bem escrita, também tem personagens secundários que são complexos, que são completos e que agregam ali, não tão só de paisagem, de fundo, sabe? E aí ela tá nesse multiverso em que a vida dela tá diferente, as escolhas dela foram diferentes, ela realmente não conheceu o ex, mas consequentemente ela não conheceu o melhor amigo dela. Porque pode ser que, é claro, tinha uma paixão ali escondida em algum, né, nível que a gente vai acompanhando e aí ela vai atrás desse amigo pra que eles de fato se conheçam e... ai, gente, entrega, tá? Entrega. Falando em uma coisa meio mística, meio mágica também, nós temos prazos de validade. Esse livro me deixou encarando o teto quando eu terminei um bom tempo pensando, eita, desse jeito. Nesse livro, a gente conhece uma personagem principal que meio que conversa com o universo pra entender onde os relacionamentos dela vão parar.
como é que eles vão acabar, eles todos têm um prazo de validade. Basicamente, já tem algum tempo que toda vez... Caraca, maritacas! Eu chamei vocês agora há pouco, mas não era assim. Tem algum tempo já que toda vez que essa personagem vai sair pra um novo encontro com alguém, ela recebe um papelzinho. E o papelzinho sempre dá um jeito de aparecer na vida dela. Chega por correspondência, aparece dentro de não sei o que, aparece dentro da bolsa dela, passa por debaixo da porta. Muito doido. E no papelzinho tem o nome da pessoa e quanto tempo vai durar. Então, tipo, alguns exemplos. Os bilhetes lhe disseram que ela passaria 3 dias com o Martin em Paris, 5 semanas com o Noah em São Francisco, 3 meses com o Hugo, que se tornou o melhor amigo dela depois do término. Enfim, e aí várias outras coisas que vão acontecendo. E o livro começa com ela recebendo um bilhete com apenas o nome. Não tem os dias. E a gente vai ver muita coisa ali pro meio. Os personagens são muito imperfeitos. E eu sei que isso pode irritar uma galera, mas eu pessoalmente me apeguei demais à personagem principal. O que me lembra, eu não falei as páginas. Esse daqui tem 306, que foi o que passou um pouquinho mais. Mas eu queria colocar ele, e aí, enfim, quem faz as regras sou eu, a bola é minha, a brincadeira é minha. Esse daqui, esse tem 260. Esse não é bem um livro, ele na verdade é mais pra uma novela. E eu tinha lido originalmente ele no Kindle, porque em inglês, se eu não me engano, ele tava de graça pelo Kindle Unlimited. Não sei como tá agora, mas na época que eu li foi assim. E aí depois ele veio na edição capa dura e tal. Mas olha só, tipo, esse é um livro pequeno, e aí esse é um livro maior, só pra vocês terem uma base do tamanho dele, que é o Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. E esse livro, como é que eu vou explicar? Ele tinha tudo pra eu não gostar muito dele, porque ele é inteiro em cartas. E eu tenho ranço disso, eu tenho muita preguiça. Mas ele funciona muito bem. Basicamente, a personagem principal descobre que foi traída e resolve mandar uma correspondência pro marido ou namorado, não lembro honestamente, da pessoa com quem o marido dela traiu. Faz sentido, eu juro pra vocês. E aí eles estão ali naquelas correspondências descobrindo as evidências dessa traição e tudo mais. Mas é muito bom, é muito devorável, é muito Taylor Jenkins Reid. Então a gente tem só as cartas, sabe? Tipo, só entre muitas aspas, né? Vai, monto. Tem datas, informações e funciona, cara. E é curtico, né? Isso porque ele é pequenininho, no sentido de que a diagramação dele é pequena. Ele tem 157 páginas, mas pensa, ele é cotoco, ele é pocket. Então, a diagramação... Não vou conseguir isso. Mas tá bem. Morreu, mas passa bem. Eu achei que eu tinha roubado só com um livro, mas na verdade eu roubei com 2. Mas como eu falei, eu fiz as regras, então tá tudo bem. Porque eu queria muito indicar Amor em Roma. Só que ele tem tipo 330 páginas. Mas tá tudo bem, confia em mim. Ele é muito maravilhosamente devorável e incrível. Esse foi um dos melhores livros que eu li ano passado. É uma autora que eu fiquei mega apegada. Gostei de todos os livros que eu li dela. Todos os livros dela são leves, divertidos e... até onde eu me lembro, nenhum tem término de terceiro ato, que é uma coisa que eu tenho um ranço, uma preguiça, mas que tá em basicamente 90% dos livros, né? O que é o término de terceiro ato? Casal tá feliz, já entendeu que tem que estar junto, aí falta 10 páginas pro livro acabar. Às vezes mais, não é um pouquinho mais, é que eu sou exagerada. E aí eles têm uma discussão tosca ou um desentendimento mais tosco ainda, e eles separam. E a gente tem que aguentar mais alguns capítulos da falta de comunicação dessas pragas. Eu não achei que eu fosse me estressar. Gente, esse livro é muito maravilhoso. Nesse livro, a gente tem uma cantora muito famosa, tipo uma Taylor Swift da vida, que tá saindo de uma turnê muito lucrativa, que tá em vários lançamentos muito lucrativos e tudo mais. Só que ela tá se sentindo muito perdida nesse meio. A Amélia, que é essa pessoa, não sabe mais quem ela é. Ela só meio que sabe quem é a Ray, que é quem todo mundo conhece, que é o nome artístico dela, que é a persona dela. E aí um dia ela tá assistindo um filme da Audrey Hepburn e pensa, eu preciso ir pra Roma. Só que ela não tinha como largar tudo assim, entrar no avião e parar em Roma. Iam achar ela, todo o plano dela ia por água abaixo e tal. Ela precisava de uma coisa ali rápida pra resolver, entendeu? Então ela entra no carro antigo dela, porque ela também não queria pegar os carros com GPS e tal, e ela tinha um apego com o carro dela, e vai parar em Roma, que é uma cidadezinha no Kentucky. Só que, enfim, o carro dela estraga na frente da casa de uma pessoa. E aí é um cara que tem uma loja de tortas. E... ai, gente! Cidade pequena. Personagens fofoqueiros, no sentido dos secundários, tipo senhorzinhos e senhorinhas da cidade. Toda a vibe de tretas hollywoodianas que eu amo, mas dentro desse contexto de fugindo da realidade. Ai, não tô bem. A Cidade dos Fantasmas é a definição de livro bobo bom. E eu tava conversando disso com uma aluna ontem.
Parabéns. Eu indiquei lá na biblioteca da escola em que eu trabalho a compra dessa trilogia, né? Desse livro da trilogia. E depois indiquei pra vários alunos que eu imaginava que iam gostar. E aí ontem eu tava conversando com uma aluna que começou a ler. E ela realmente tá gostando. E aí ela tava assim com um pezinho atrás de falar que era bobo, mas que ela tava gostando, sabe? E aí eu pesquei essa e eu mesmo falei, é bobo. Aí ela, mas é bom. Aí ela, aham. Eu falei, exatamente isso, é bom e tá tudo bem, sabe? Nesse livro, a gente tem uma pegada de mediadora da Meg Cabot, que é uma das minhas séries favoritas, eu tenho Jess tatuado. É escrito... Também fico muito feliz que a V. Schwab escreveu, era essa informação que eu ia falar, inclusive. É escrito pelo V. Schwab, que é a mesma autora de A Vida Invisível de Ed LaRue, que, enfim, também tá na mesma tatuagem que eu citei agora há pouco. Nesse livro, a gente tem uma personagem que tem a capacidade de se comunicar com os mortos, fantasmas. Ela ainda tá entendendo exatamente esse dom dela, e a gente vai entender junto com ela ao decorrer dessa trilogia, que é toda percutuxa. Esse livro tem 219 páginas e os outros seguem mais ou menos o mesmo tamanho. Eles estão aqui. Mas tá borrado o fundo, não vai dar pra ver. Ela tem esse dom que ninguém sabe exatamente. E os pais dela estão gravando um programa de TV viajando pelo mundo, indo em lugares mal assombrados e arrastando ela pra esses lugares. Então é isso que a gente vai acompanhando. Só que nesse meio tempo, chega um espírito, um fantasma, uma coisa, um ser. Gente, o que tá acontecendo? Que acaba virando o melhor amigo dela. Enfim, é uma gracinha, é muito bom. Super recomendo. Falando em super recomendo, 15 Dias do Vitor Martins. E eu poderia colocar basicamente todos os livros dele aqui. Principalmente também mais ou menos 9 horas, que também é mais curtinho. Esse, acho que os outros são um pouquinho maior. Mas esse, 206 páginas. Nessa minha edição maior, porque agora... Eu acho que a edição é aquela menorzinha, deve ter um pouquinho mais de páginas, a nova versão. Esse é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Eu ia pensar em alguma coisa, não, mas é todo mundo mesmo. Inclusive, a gente estava conversando sobre ele no Chegou Mais Livro, que é meu clube de leitura. Se você não conhece, @Chegou Mais Livro. É um clube mensal, gratuito, em que a gente fofoca sobre livros bregas duvidosos e fica com o coração quentinho depois de 2 horas fofocando. É maravilhoso. A gente acompanha nesse livro um personagem que tava com todos os planos das férias, assim, na cabeça dele, e as coisas mudam um pouco de rota quando a mãe dele aceita receber o crush da infância dele, sem saber que era o crush da infância dele. Porque, enfim, é o vizinho deles ali, porque os pais vão viajar e eles vão ficar ali dividindo as férias, dividindo o ambiente, dividindo tanta coisa, tanto... Esse livro é maravilhoso em tantos sentidos, em tantas coisas, ele debate tantos temas importantes de uma maneira tão incrível, e o Vitor faz isso com sabedoria, eu já falei isso pra ele 1000 vezes. Falando em livros nacionais maravilhosos, Romance Real, da Clara Alves. Conectadas também poderia estar aqui, mas é que eu acho que esse é ainda mais devorável pra entrar nessa categoria de ler em um dia, sabe? E nós temos aqui 260 páginas. Aqui a gente tem tipo um diário da princesa da Meg Cabot, sáfico, e que se passa na Inglaterra. Numa Inglaterra fictícia, por conta da família real ser diferente, mas que é a Inglaterra. Tipo, não é fantasia nem nada. A personagem principal, que é a Dai, ela tá se mudando pra Inglaterra pra morar com o pai dela, que tinha ido pra Inglaterra atrás de uma vida melhor e ficou por lá e construiu uma família por lá. Então a gente tem uma personagem principal com daddy issues, tem todo esse rolê de família de margarina, não era o que eu esperava, você me deixou no Brasil, você tem uma família aqui, eu não sou boa pra você, e todas aquelas discussões que vão pra terapia, galera. E aí ela esbarra numa ruiva misteriosa no Palácio de Buckingham. E, enfim, é sobre isso. Então, na verdade, como é que a gente pode falar? Tem outro filme que tem essa vibe. Tem o Diário da Princesa por conta de uma das personagens. É o Tudo Que Uma Garota Quer? Não vou lembrar agora, tô com a memória meio ruim. Inclusive, voltei a jogar Paciência. Sim, de cartas. Pra ver se minha memória melhora. Nossa! Minha memória melhora. Tá funcionando um pouco. Visivelmente não tanto, mas um pouco. E foi assim que tudo mudou, que é da Chuchu Thaís Bergman. Eu adoraria indicar o novo livro dela, que inclusive, não só eu já indico, como eu tô na capa do novo livro, aquele comentarinho que tá aqui no novo livro, enrolei a língua. O novo livro dela é meu, mas eu não recebi o livro e ainda não consegui comprar também, então vamos com esse daqui mesmo. Que também é maravilhoso, também é completamente devorável. São 235 páginas. Nesse livro, a gente tem uma personagem principal que tava precisando recomeçar a vida dela, mesmo sendo muito nova, por ter passado por alguns
traumas e exposições. Basicamente, ela teve um nude vazado e isso repercutiu e tal. Eu não lembrava se estava na sinopse, se eu ia dar spoiler, mas tá na sinopse, então tá tudo bem. E aí ela acaba mudando de escola e quando ela chega lá, ela percebe que uma pessoa tá passando por uma situação parecida e que alguém lá pode saber do que aconteceu com ela e ela tem medo que isso vaze e a gente vai ver como é que ela vai lidar com isso, enfim, drama adolescente muito bem escrito, assim, Thaís faz isso muito bem, inclusive. Os Cowboys estão em alta e Feita pra mim é a leitura perfeita pra quem quer ter aquele contato com o cowboy, salve o cavalo, um monte de cowboy, essa vibe, só que numa leitura mais devorável. Não que os outros não sejam devoráveis, tipo, sem defeitos, maravilhoso, mas é que é um livro muito maior. Esse daqui, por exemplo, temos 264 páginas, então é uma leitura mais... Que é o tchan desse vídeo, eu já expliquei várias vezes, eu não sei porque eu tô me repetindo. Basicamente, a personagem principal, ela trabalha com cavalos, com montaria. Alguma coisa acontece, a gente vai entendendo isso ao longo do livro. E ela acaba voltando pra cidade natal dela, não só pra cidade natal, mas pro rancho, que é da família dela e tal. E lá ela reencontra aquele crush, que é amigo da família, que taranãs, e que vai ajudá-la a lidar com esse trauma. E vocês já sabem onde isso vai dar, né? Não vou me... Nathalie, a sua vontade idiota de agradar todo mundo, da maravilhosa Fada Sensata Thalita Rebouças. Eu poderia colocar qualquer livro da Thalita Rebouças aqui nessa categoria, nessa indicação, porque todos iam funcionar muito bem. Mas esse é um dos meus favoritos dela e um dos mais recentes que eu li dela. E como já é Natal... Ah, Isabela, mas 1º de novembro, Natal, eu acho que essa indicação funciona muito bem também. A gente vai acompanhando vários natais da Nathalie, com autodescoberta, com amor próprio, com tretas familiares, com vários fatores de vida, de crescimento, de terapia, que é muito bem abordado nesse livro. E eu acho que a Thalita foi muito maravilhosa nesse livro. Ela é maravilhosa, ponto. Por último, mas não menos importante, eu peguei 11. Ainda bem que eu parei pra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já mostrei 10. Eu vou mostrar o 10º primeiro, porque mais uma vez quem faz as regras sou eu. Ok. Essa autora também poderia estar aqui tranquilamente, porque todos os livros dela têm basicamente o mesmo formato, mesmo tamanho, mesmo teoria, é por isso que eu gosto. Esse, por exemplo, tem 228. Eu não lembro se eu falei desse, esse tem 250. Que é Lauren Lane, e no caso, eu peguei um dos últimos que saiu dela por aqui, que é Para Ser Com Amor, que... Triângulo amoroso de duas pessoas, que eu amo de paixão. E inspirado em, tipo, mensagem pra você. Toda essa vibe que a gente gosta. Eu gosto muito, inclusive. Vou ler isso aqui que aí vocês vão entender. Porque eu não vou tentar me estressar resumindo o que já tá tão bem resumido. Na Manhattan do século XXI, 2 estranhos se apaixonam em um aplicativo. Sem saber que eles se odeiam na vida real. Eu amo isso. Basicamente, a personagem principal tá tendo que cuidar do empreendimento da família. Que não era exatamente o sonho dela, mas era o sonho do pai. E aí tem vários fatores envolvidos. Só que o responsável pela locação do lugar tá complicando a vida dela. E eles estão se odiando ali, mas a gente sabe que estão se amando no online. Ai, gente, eu amo uma história. Eu amo esse clichê, cara. Não dá. E é isso! Aqui foram 11 livros, que era pra ter sido 10, mas a Isabela é de humanas. Pra ler em um dia, ou pra ler em uma semana, ou pra ler um mês, ou pra ler quando o seu coração mandar e o seu tempo permitir. Mas já tivemos essa conversa, não é mesmo? É mesmo. Comenta aqui se você já leu algum deles e o que você achou, ou se você ficou com vontade de ler algum deles. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever caso você não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!